A cada um de vocês, todos, as nossas boas-vindas para mais um programa Comunhão Inspira, quando trataremos do tema suicídio. Com a participação do Dr. José Carlos, que atua na prevenção a esse mal junto ao projeto Viver Conversando com a Vida. Eu sou Alcir Almeida e contamos com a nossa amiga Flaviana e também com o Jack, que ficarão responsáveis por proferir as preces inicial e a final, bem como pela organização da recepção das perguntas do público. Flaviana, você faria a gentileza de fazer a prece para nós? Boa noite a todos. Vamos elevar nosso pensamento, trazer a presença do nosso Mestre Jesus ao nosso pensamento, nossa mente. Querido Mestre, aqui estamos mais uma vez, Senhor, em uma de tuas casas. E aqui, Senhor, estamos para refletir sobre os teus ensinamentos, à luz dessa doutrina que nos esclarece e conforta. Que possamos, Senhor, estar atentos a tudo que nos for transmitido nesta noite de hoje, para que assim possamos melhor servi-lo nesta seara de amor. Pedimos as tuas bênçãos nesta noite e a espiritualidade que a tudo conduz, e que todos aqueles espíritos desencarnados que aqui se encontram para tratamento possam ser atendidos e encaminhados. Assim seja, graças a Deus. Pois bem, conforme divulgamos aqui ainda há pouco, temos aqui hoje a grata satisfação de receber o nosso querido José Carlos, atuante obreiro do bem no combate ao mal, que hoje é o tema do nosso Comunhão Inspira. José Carlos, seja muito bem-vindo também. Obrigado, senhor. Mais uma vez agradecendo a sua presença, eu pediria que você se apresentasse à nossa assistência, dizendo da sua qualificação profissional, da sua experiência, enfim, qual foi o caminho que você trilhou para chegar a atuar aqui no projeto Viver Conversando com a Vida. Bom, meu nome é José Carlos, eu sou psicólogo clínico, já há um pouco mais de 20 anos. Né? A gente trabalha nessa área de processos mentais deturpados, disfuncionais, sofrimentos de todo tipo. E a gente vem observando, né, ao longo desse trabalho, que a ideação suicida e mesmo o comportamento suicida, o suicídio consumado, tem aumentado muito nos nossos tempos, né, nos nossos dias. Isso fez com que nós nos preocupássemos um pouco mais com essa situação e tentássemos conhecer um tanto mais do assunto, um tanto mais do tema. E foi por nos aprofundarmos em estudos, em reflexões a respeito dessa atividade, foi nos alinhando a outros grupos existentes na nossa cidade, grupos de apoio a pessoas com ideação suicida, com sofrimentos dessa natureza, que nós chegamos, né, a ser convidados pela comunhão, pela casa. Nós já estamos aqui na comunhão há algum tempo, algumas décadas, graças a Deus, e nós fomos convidados para ajudar no desenvolvimento de um projeto de atendimento para pessoas com ideação suicida. Porque nós sabemos que o grande problema da pessoa em sofrimento que leva ao suicídio é a dificuldade de encontrar quem o ouça, quem o acolha. Né? E a Casa Espírita, ela é, por excelência, um espaço de acolhimento, um espaço de escuta. As pessoas nas mais diversas condições emocionais e problemas até físicos buscam a Casa Espírita numa tentativa, né, de resolver os seus problemas. Né? E são acolhidos aqui primeiramente, né, por irmãos nossos, né, do atendimento fraterno e encaminhados para os diversos tratamentos da casa. Para tratar processos tão específicos como essas questões de suicídio, as pessoas, imaginamos, precisam, todos nós precisamos de conhecer um pouco mais do que é isso. Porque, infelizmente,
na questão do suicídio, nós temos uma postura, de um modo geral, uma postura excessivamente preconceituosa. Nós temos medo de falar do suicídio, né? Então, a casa resolveu abrir um tanto mais as possibilidades de escuta, né, e de incentivo às pessoas para que elas possam falar dessa problemática que as aflige. José Carlos, agradecendo aqui a presença de 2 voluntárias que nós temos aqui no salão, tá? Elas estão aqui à disposição de vocês, que queiram apresentar suas dúvidas, podem chamá-las, redigam aí a pergunta, que será trazida aqui para nós e nós perguntamos para o José Carlos, tá ok? José Carlos, aproveitando essa sua abertura, você falou de ideação. Será que você podia explicar para nós o que é ideação e, principalmente, como é que esse processo conduz a pessoa a pensamentos menos construtivos? Então, a palavra ideação por si só é um conjunto de pensamentos que a pessoa desenvolve, né? A partir das suas vivências, a partir das suas crenças, a partir da sua própria cultura, das suas experiências. Nós estamos usando a expressão ideação suicida. Os termos ideação suicida é um termo técnico, é um termo médico. E ideação suicida significa todo o conjunto de pensamentos que a pessoa pode desenvolver quando ela está em sofrimento emocional, principalmente dentro dos processos depressivos, quando ela imagina que não há solução para o seu problema e que a única solução possível para se livrar da dor psíquica que ele sente, dessa dor da alma que ele sente, a única saída, a única possibilidade é a saída da vida, ou seja, a morte, né, através do suicídio. Então, a pessoa, quando chega a uma situação de suicídio consumado, ela passou por um processo longo de ideação. Ela veio pensando nisso há muito tempo. Ninguém chega, né, ao fato do suicídio, ao ato do suicídio, pura e simplesmente num determinado momento, né, é preciso que ela já tivesse anteriormente vindo com algumas ideias, com alguns pensamentos. Essa é a ideação. Então, é um termo técnico para essa construção de um pensamento que vai desde aquele sofrimento de eu não estou bem, a vida não está bem, a vida deveria ser melhor, eu não quero viver isso, eu não posso viver isso, evolui para eu não quero, eu não vou viver isso, é melhor morrer, e aí a pessoa passa para um outro estágio que é do planejamento do suicídio. Né? Nem toda pessoa que planeja comete o suicídio, mas a maior parte das pessoas que se matam efetivamente vão fazer um planejamento antes, né? Vão pensar em como fazer, que modo que isso vai ser executado, etc. Então, ideação é nesse sentido. Eu queria aproveitar essa sua colocação, porque o que a gente percebe no dia a dia, a grande imprensa, os grandes jornais, a grande mídia, os canais de televisão, não costumam dar muito destaque a esse tema, né? Então, aqui eu queria te perguntar de uma maneira bem objetiva. Ele é realmente preocupante? Tem muita gente enfrentando esse problema, né? Tem muitas pessoas atingidas? Sim, ele é preocupante. A questão da imprensa parece, né, muitas pessoas falam de um possível pacto da imprensa para não se falar de suicídio, né, porque o suicídio é algo que contamina, né, o fato, a ocorrência contamina. Isso é uma verdade. Toda vez que, né, um suicídio é divulgado de uma forma indevida, né, há um aumento, né, das taxas de suicídio. Né? Nós, no Brasil, infelizmente, não temos muitas possibilidades de estudos sistemáticos nesse sentido, né? Mas em alguns outros países isso acontece. Por exemplo, nos Estados Unidos, depois da exibição daquela série Os 13 Porquês, né, que também foi exibida no Brasil, né, houve um trabalho feito por uma universidade americana, dando conta que nos 3 meses posteriores, né, à exibição da série, né, houve um acréscimo, um aumento de quase 20% na taxa de suicídio entre jovens nos Estados Unidos. Então, é uma coisa preocupante, né? E você também me perguntou se é preocupante o número, né? Isso.
Então, hoje, a gente passou recentemente pelo Setembro Amarelo, né, que se falou muito, se divulgou muito, né, essa divulgação do Setembro Amarelo acontece no Brasil de 2015 para cá. Antes disso nós não tínhamos, mas nos Estados Unidos já tem mais de 15 anos que acontece, em função de uma história muito interessante, de um jovem que se matou, e a família desse jovem, né, passou a fazer um trabalho, né, de prevenção a pessoas com ideação suicida. Mas hoje nós temos números que são dados pela Organização Mundial da Saúde que mostram que, na verdade, no mundo, o suicídio tem diminuído em números relativos, não em números totais. A população tem aumentado, portanto, esses números são Ou seja, grandes. o número de suicídios aumenta menos que o aumento da população. Pois é, mas isso em alguns países. Na verdade, em 83% dos países. Em 17% dos países, acontece exatamente o contrário. E como é que está o Brasil nesse cenário? Infelizmente, o Brasil está entre esses 17, está nesses 17%. Ou seja, nós estamos São principalmente países da América, né? Inclusive a América do Norte, né? Nós temos a desonrosa 8ª posição no mundo. O Brasil é o 8º país do mundo em número de suicídios. Ou seja, nós temos que realmente prestar atenção a esse problema. Os números realmente preocupam, né? Os dados estatísticos nos dão que cerca de 800 mil pessoas se matam por ano. É muita gente, é muito preocupante, né? Ocorre no mundo um suicídio a cada 40 segundos. Deus me livre. No mundo. No Brasil, a cada 46 minutos acontece um suicídio. Olha, nesse ponto que você apresenta essa estatística aí, eu acho que é importante a gente fazer uma consideração aqui. O que será que mais conduz as pessoas a cometer esse ato? É falta de dinheiro, a pessoa se endivida, é uma desilusão amorosa? Por que a pessoa chega a isso? Tem algum fator que dá um disparo? Olha, na verdade, como a gente já conversou antes, né, nós estávamos falando antes, os fatores que causam o suicídio são múltiplos, né? Nós temos fatores genéticos, nós temos fatores sociais, nós temos fatores econômicos, mas, né, numa visão pessoal, acho que o fator principal é o fator espiritual. É a falta de orientação que o indivíduo tem para si mesmo. E essa falta de orientação, essa falta de norteamento, essa falta de propósito existencial, ela vem de um desarranjo, de um desajuste em família. Então, a pessoa ter um problema... O problema do suicídio é um problema da família. É um problema familiar. Não é um problema meramente do indivíduo. Todas as pessoas que chegam ao suicídio de fato, né, nós precisamos de considerar 2 tipos de fatores. Né? Existem fatores que predispõem ao suicídio e tem fatores que fazem com que a pessoa entre realmente num estado... Dê um passo a mais. Dê um passo a mais. Né? Os fatores predisponentes vêm dessa coisa da família, né? De como a pessoa está na família. E aí vão entrar fatores, né, como crises na família, a forma como essa pessoa foi tratada, como ela foi acolhida, né? Questões de alcoolismo na família, abusos, né? Os abusos acontecidos na infância. A alcoolemia é um fator que aumenta a possibilidade. O vício do álcool? O vício do álcool, sim, com toda certeza. Ele aumenta na família porque provoca desajustes na família e a pessoa que está, ela própria, vivenciando um processo de alcoolismo, né, ela tem uma predisposição muito maior para o suicídio. Porque toda pessoa que está em ideação suicida, né, ela tem 2 processos caminhando junto dela. Né? Ela tem uma vontade de viver e uma vontade de morrer. Né? Nós temos uma ambivalência. Né? Porque todo ser humano está dotado de uma estrutura física e de uma estrutura espiritual, né, que o predispõe, né, para sobreviver sempre. Né? Todos nós estamos dotados dessa dinâmica interna. Então, a pessoa que está com ideação suicida, ela tem essa ambivalência. E é exatamente nesse ponto da ambivalência é que existe a possibilidade de intervenção.
né, que nós podemos intervir, que as pessoas podem intervir no sentido de ajudar a pessoa a resgatar a vontade de viver. Eu gostaria até de fazer uma pergunta em cima desse ponto que você está colocando. Pois não. Você apresenta um processo muito complexo, né? Sim. É uma coisa... Ninguém acorda de um dia e comete suicídio. É uma Não. coisa que vai se processando, vai se desenvolvendo. De um modo geral, Né? sim. Isso. E como é que alguém pode perceber que a pessoa ao lado, que aquela pessoa que lhe é próxima, amemos ao nosso próximo, né? Como é que nós vamos perceber que alguém que é próximo a nós está começando nesse processo de ideação que você explicou? Não é fácil, né? Até porque a maior parte das pessoas que têm ideação suicida tendem a esconder isso do outro, né? E a pessoa, ela tende a não falar, ela tende a um isolamento. Então, tem algumas situações que quem está perto pode observar. Uma pessoa, por exemplo, em depressão grave, vamos lembrar que depressão é uma das doenças mentais que mais afetam essa possibilidade do suicídio, né? Então, uma pessoa com uma depressão grave, uma pessoa com isolamento social, uma pessoa que costuma, né, que comece a falar frases assim do tipo: a vida está difícil, não sei se vale a pena viver, né? Ou um dia vocês vão ficar, falando para a família ou para amigos, um dia vocês vão ficar melhor sem mim, né? Acho que essa vida seria melhor sem mim, eu não tenho jeito, eu não tenho qualquer possibilidade. Então, essas posturas, essa fala negativa são indícios de que possa existir uma ideação ou está germinando uma possibilidade de ideação suicida. Mas, de modo geral, não é simples e não é fácil. Mesmo as pessoas em em situação de doença mental, né, assim, com depressão muito intensa, com um transtorno bipolar, uma esquizofrenia, né, um transtorno borderline, por exemplo, grave, né, esses transtornos graves. Quem quer que tenha esse tipo de diagnóstico... Você poderia explicar o que é um comportamento borderline? Podemos, né? Mas tá. A palavra mais técnica. Na verdade, a gente fala mais de transtorno borderline, que é um transtorno mental, né, um pouco mais sério. A palavra já indica que é a pessoa que está, né, num limite entre, né, as situações que nós chamamos de completa sanidade mental, né, em alguns momentos em que ela entra em estados, né, de desajuste mental, vamos dizer assim, né? Ou a pessoa que tem um transtorno borderline, ela tem diversas características, mas essas características são bem tratáveis. O que é preciso da gente ter em conta é que ninguém, né, encarnado neste mundo, no momento atual, é inteiramente são, né? Todos nós temos as nossas questões. Quem foi que disse aquela frase, visto de perto ninguém é normal? Tem algo assim. Tem uma coisa desse tipo. Então, se nós formos colocar as características de uma pessoa com depressão, com borderline, com esquizofrenia, alguns de nós vamos ter uma outra questão. Né? Porque você falou em comportamento borderline. Ah, né? Desculpa. Né? Pois é, porque o comportamento é algo que a gente pode exibir, mas o transtorno é uma doença. Né? Agora, todas essas doenças... Né? É o que o outro percebe. Todas essas doenças são tratáveis, né? São tratáveis, são possíveis de serem tratadas. A gente tem uma primeira contribuição aqui da nossa plateia, e o nosso amigo, a nossa amiga, se expressou da seguinte maneira: tenho um colega de trabalho, nível gerencial, obrigado a pedir para sair. Está de licença médica e, apesar de católico fervoroso, passou por seus pensamentos em mais de uma vez o suicídio. Qual a melhor forma de abordar seu problema, suas angústias, depressão, pânico, ansiedade em uma conversa coloquial? Então, essa é uma questão que as pessoas levantam sempre que tem alguém próximo já num estado assim, revelado de ideação suicida. O que fazer? Né? A gente precisa ter um cuidado do que não fazer. Porque sempre nós teremos uma predisposição ao estar lá perto de uma pessoa dessa, uma pessoa com essa situação, né, a tentar relevar os aspectos positivos.
alguma coisa do tipo, não, você está enganado, não pense nisso, não, o seu ponto de vista está equivocado, isso está errado, a vida é boa. Por que a gente não pode fazer isso? Porque você está dizendo para ele, sabe, que sim, você não consegue enxergar isso. Está vendo o tanto que você está, ou seja, eu estou chamando ruim? Você é cego, você é cego. Se mata logo. Você está reforçando aquele estado dele. Entendi. Tá? O que nós devemos fazer, aí na pessoa, né, que perguntou, é oferecer o ouvido. E, se possível, e se a pessoa quiser, o ombro, exatamente, oferecer o ombro. Né? Porque fala-se muito hoje a respeito de suicídio, porque se chegou a essa conclusão de que é preciso falar. Né? A Organização Mundial da Saúde tem, inclusive, campanhas. A campanha de 2017 para a depressão tem essa temática. Né? Depressão, vamos falar. Então, se uma pessoa está nesse estado, estimule a fala. Permita, estimule, incentive que ela fale. Não tenha medo de fazer a pergunta usando a palavra suicídio, porque não tem o preconceito. Né? Às vezes nós temos medo de perguntar para alguém da família se ele tem a vontade, o desejo, a ideia de se matar. Um medo de que, ao falar isso, eu incentive a pessoa. Não, pelo contrário. Se essa ideia já existir, né, ele vai se sentir entendido e acolhido. E é ouvir e sempre que possível encaminhar para um tratamento. Porque existe tratamento. A ideação suicida e tem tratamento. Né? Então, encaminhar para o tratamento. E qual é o tratamento? O tratamento, geralmente, dependendo da intensidade da situação ou da gravidade da situação, é um tratamento médico, um tratamento psiquiátrico. Existem remédios, né, que vão ajudar a pessoa, né, a alterar o seu processo mental, porque numa ideação suicida a pessoa ela vai alterar o funcionamento de alguns circuitos cerebrais, né, de alguns circuitos neuronais no cérebro. Um remédio vai equilibrar isso. Existe o tratamento psicoterápico, as terapias ajudam muito as pessoas a verem o mundo de forma diferente. Tem um filósofo que eu gosto de ler alguma coisa dele, que diz o seguinte, que o problema do ser humano, né, aquilo que incomoda o ser humano, não é o que acontece com ele, mas é como ele vê. Ou seja, a percepção é que mata, né? Ou seja, os problemas que nós temos dependem do óculos que a gente usa, né? Como você vê a vida. E as terapias, de um modo geral, elas têm esse objetivo, de ajudar a pessoa a rever os seus pontos de vista, o seu conceito, as suas crenças, e enxergar a vida de uma forma diferente. E você está aqui na Casa Espírita, mesmo que esse companheiro, esse amigo é católico, então encaminhe por processo ele de volta para o meio religioso dele. Se ele puder vir para o meio espírita, ótimo, porque nós temos na Casa Espírita uma terapêutica ideal. Além do acolhimento, nós temos a possibilidade da fluidoterapia, que tem um valor inestimável, e o processo de amigos que se reúnem em reuniões específicas para um processo desobsessivo. Porque para nós todos que somos espíritas, a gente tem que relevar o papel da obsessão espiritual dentro desse quadro. Isso. Zé, eu já fiz o dever de casa, né? E eu li um pouquinho sobre os 4 Ds, né? Depressão, desesperança, desespero e desamparo. Você poderia explicar o que é cada um deles e como é que eles vão se reunindo, como é que eles vão se auxiliando nesse complexo da pessoa que acaba conduzindo ela ao suicídio? Em 2006, o Ministério da Saúde fez um primeiro trabalho importante a respeito de suicídio no Brasil. Fez uma cartilha a respeito do suicídio. Essa cartilha trouxe elementos de publicações, de estudos de outros países, principalmente dos Estados Unidos. E nessa cartilha tem exatamente os 4 Ds, que o suicídio reflete os 4 Ds que acometem a pessoa, que é a depressão, a desesperança, o desamparo e o desespero.
Tem alguns autores que lidam com esse tema que colocam um outro D, que é a dor psíquica, né? Chamada dor psíquica, a dor da alma. Né? Bom, a depressão, né, muita gente já ouviu falar, a depressão, né, é um estado, é uma doença emocional, uma doença mental. Né? Uma doença mental é uma doença que afeta a mente. Nós temos um preconceito com a palavra doença mental. Quando a gente fala doença mental, pensa que está falando que é doido. Não, não é isso. Uma pessoa com processo ansioso é um doente mental. Uma pessoa com uma depressão tem uma doença mental. E é uma doença da mente. A mente é um atributo do espírito, como nós sabemos. Kardec nos informa isso, os espíritos nos informam isso através de Kardec. Então, a depressão é uma doença do espírito. Voltamos àquela questão de qual é o óculos que a gente está utilizando para enxergar a vida. Exatamente. Então, a depressão, é uma condição emocional que ela se caracteriza principalmente por dois fatores. Primeiro, por um rebaixamento do humor. O humor da pessoa fica rebaixado. Isso se acontecer durante um tempo mais ou menos longo. Aquela pessoa que tem aquela nuvenzinha chovendo na própria cabeça. Chovendo na própria cabeça. É a tristeza que a pessoa tem, e uma apatia continuada, uma falta de energia para realizar coisas. Então, esses são os dois principais sintomas da depressão. Uma tristeza também. Mas nós não podemos confundir tristeza com depressão, são coisas diferentes. A tristeza é algo que nos acomete porque aconteceu alguma coisa, mas num tempo relativamente curto, ela vai embora, nós tratamos dela. Na depressão, a tristeza, ela é continuada, ela não vai embora. O problema termina, aquele problema que ocasionou termina, mas o sentimento persiste, ele continua. Então, nós temos na depressão essas situações de tristeza, nós temos efeitos físicos da depressão, a pessoa pode ficar com insônia, ela pode ficar com um certo retardo motor, uma lentidão motora, meio desligado, ou o contrário, ela pode ficar excessivamente agitada. A depressão, muitas vezes, está ligada à ansiedade. Tem depressões ansiosas. E a gente fica imaginando que depressão e ansiedade são duas coisas muito distintas, porque a depressão está puxando para baixo e a ansiedade está impulsionando de alguma forma. Mas são aspectos do mesmo processo mental, muitas vezes. Então, também como efeito da depressão, nós temos insônia, essa é a pessoa comer em excesso, ou comer de jeito nenhum, perder o apetite. Falei de insônia, ter hipersonia, perda de peso, perda de libido. Tem esse processo psíquico de apatia, de tristeza continuada. Então, tem algumas situações, algumas características. E a depressão ela é muito séria pelo seguinte: uma pessoa com um episódio depressivo, se ela não se tratar, geralmente num prazo, se não for algo tão grave, num prazo de uns 6 meses, essa depressão desaparece. Mas, por não ter sido tratada, a probabilidade dela voltar, da pessoa ter uma recidiva, é muito grande. E quando essa depressão retoma, volta a ter uma recidiva, tem uma recaída, ela volta muito mais forte. E assim vai acontecendo. Existem pessoas que passam por esse processo, não tratam as depressões e vão tendo depressões ao longo da vida. Melhora, fica mais ou menos, algum tempo depois a depressão volta e volta mais forte. E é uma complicação porque aí os tratamentos, pelo menos os tratamentos que existem hoje, vão ficando cada vez mais pouco eficientes. Entendo. E como é que entra a desesperança nesse quadro? A desesperança, ela está dentro da depressão. Ela é um ela está dentro. Toda pessoa que está em depressão, ela tem uma desesperança. A desesperança não é igual ao desespero. A desesperança é a falta da esperança. Agora, existem pessoas que têm desesperança, mas não têm a depressão.
Mas toda pessoa que tem desesperança, que não cultiva a esperança, que não cultiva, né, uma visão de momentos melhores, de dias melhores, de possibilidades evolutivas, de regeneração interna, de mudança, né, ela tem uma probabilidade, uma possibilidade, inclusive, de desenvolver um processo depressivo. Eu estaria muito errado se eu dissesse que a desesperança, para usar uma expressão comum, é não conseguir enxergar a luz no final do túnel? É não conseguir chegar... Exatamente. Tem um termo dentro dos estudos de depressão, né, que fala que a gente tem a pessoa cometida de depressão tem uma constrição cognitiva. Constrição. O que é constrição? É tudo que amarra, né? Cognitiva do seu processo de pensamento. Né? Então, a pessoa está num túnel, né? Não está simplesmente, não está vendo o final do túnel, ela está vendo o túnel se afunilando. Está fechando então, mesmo. Está fechando em cima dela. A sensação é uma sensação terrível, né? Mas é bem essa. Né? A pessoa vai sentindo, né, que o espaço em torno dela, né, efetivamente está diminuindo e não vê saída. E nesse processo entra o desamparo. O desamparo já é um pouco diferente. Tá? Uhum. O desamparo é uma situação que muitas vezes nós próprios nos colocamos nele. Né? O desamparo geralmente acontece com muitas pessoas, mas geralmente acontece quando nós temos uma característica de nos colocarmos em situações de dificuldades para nós nos sentirmos coitadinhos. A síndrome do coitadinho. Autocomiseração, a síndrome do coitadinho, de autocomiseração. Né? Nas situações de alcoolismo que nós falamos, é muito comum a gente encontrar situações de codependência. Né? Então, nós temos uma pessoa dependente de um processo qualquer, seja alcoólico, de alcoolismo, seja outra de droga qualquer, seja de uma condição emocional. Né? Vamos supor um casal que tenha um dos cônjuges seja uma pessoa abusadora. Uma pessoa abusadora, uma pessoa agressiva, uma pessoa que não acolhe a outra, que não respeita a outra, uma pessoa que está preocupada pura e simplesmente com o seu prazer, né, com a sua vida, né, e desconsidera com o seu ego, e desconsidera as necessidades do outro. Isso é uma situação de abuso. Né? E a permanência, por exemplo, numa relação desse tipo, né, é uma situação que leva a pessoa a uma ideia de desamparo, né, de estar desamparada. Mas muitas vezes esse desamparo ela própria se coloca. Entendo. Então isso é muito mais comum do que a gente imagina. Né? Até porque nós também ainda não avaliamos de uma forma adequada a necessidade que a gente tem, né, de trabalhar efetivamente, né, as nossas questões pessoais, o nosso crescimento, a nossa evolução, né, para a gente minimizar as dores que temos, os sofrimentos que nos vêm. Né? A gente quer a coisa pronta. Mas tem aquele ditado, não existe almoço grátis. Não, não tem almoço de graça. Nós temos que trabalhar para conseguir. Né, Samuel só falou isso 90 anos atrás, continua valendo. Continua valendo. Né? O fato que nós espíritas, principalmente, sabemos que as encarnações, né, pelas quais nós temos passado, né, são todas geralmente provacionais, de expiações ou de provas, pelo menos nesse estágio, né, em que o nosso orbe, nosso planeta, né, ainda se encontra. Agora, e esse é um problema, esse é um outro problema. Reúne tudo isso e a pessoa chega ao desespero. E a pessoa chega ao desespero, exato. Né? Agora, o desespero é uma situação em que a pessoa efetivamente não vê saída. Aí, nesse momento, quando você diz uma perda amorosa, né, uma ruptura amorosa, né, uma falência financeira, a perda de um ente querido, o desemprego, né, a perda de um ente querido, né, a morte de um ente querido, que é uma perda, a gente sabe disso, né, dizem que divórcio pode levar a pessoa ao desespero. Disse que o divórcio vale um luto, né? O divórcio, perdão? Vale como um luto. Vale como um luto. Sim, é perda. É uma perda profunda. É perda, né? É uma perda, sem dúvida nenhuma. No processo de estresse, o processo de estresse fica bem agravado. Eu queria aproveitar que você tocou no assunto de estresse e vou lhe perguntar, né? Estresse ou estresse,
pode conduzir uma pessoa à ideação suicida? Sim. Existe alguma relação entre esse processo todo que a gente está conversando e o cortisol? Você poderia explicar essa situação toda? Posso. Tento. Vou tentar. Vamos lá, vamos tentar. Então, a questão é se a situação de estresse pode levar à ideação suicida. Sim, com toda certeza. Não tem uma única pessoa em depressão, em desesperança, em desamparo, em desespero que não esteja estressado ou que não se estresse. Né? Então, o estresse... Se não estava estressado, fica. Se não estava, fica. Né? Então, o estresse é uma consequência dessas situações. Para falar de cortisol, vamos dizer o que é estresse, na verdade. O estresse é o resultado de um mecanismo que a gente chama de mecanismo de adaptação, né, do ser humano. Ou seja, quando nós estamos submetidos a uma situação grave, uma situação que nos mobiliza para resolver, tem todo um processo químico no nosso cérebro. Vou tentar dar um exemplo mais claro disso daí. Quando a gente habitava as cavernas, né, lá no nosso passado pré-histórico, né, quando a gente saía, por exemplo, para a caça... De repente, você era caçador e virava caça? Aí, de qualquer forma, tinha um estresse. Isso. Né? Então, quando a pessoa se deparava com a caça, ele tinha um estresse que ele tinha que ir sobre o animal e matar o animal. Né? Então, geralmente eram animais perigosos e ele estava sob defendendo perigo. a própria vida, né? Então, ele enfrentava o perigo. Se fosse um predador, um tanto mais poderoso, que podia realmente ameaçá-lo, ele corria desse bicho. Né? Ou tinha uma terceira possibilidade, ele congelava. Né? Então, esse é o mecanismo que todos nós temos até hoje, desde lá das cavernas. Né? Combater, quando fugir. a gente tem uma situação que nos ameaça, né? Ou a gente enfrenta a situação, ou a gente corre da situação, ou a gente não faz nada, congela. Mas mesmo se eu enfrento, se eu corro ou se eu congelo, eu gasto a mesma energia. O gasto é o mesmo. Né? Por quê? Tem um processo no nosso cérebro que vai fazer o seguinte, tem uma área cerebral que vai dizer, olha, isso é um perigo, essa situação é um perigo. Prepare o corpo, ela manda uma mensagem, geralmente para a nossa hipófise, né? Manda a mensagem dizendo, prepare o corpo para enfrentar esse problema. E aí vamos lembrar, né, dos espíritos, nos reforçando a necessidade de conhecer melhor a função dessa célula da vida. Você permite interromper só um instantinho, porque tem uma pergunta que tem tudo a ver com o que você está falando agora. Uma outra contribuição de um irmão, de uma irmã, ele faz a seguinte pergunta. A ideação suicida, como foi explicado, é um pensamento que vai se consolidando na mente da pessoa. Isso. Se o pensamento tem origem na alma, se a mente está lá no espírito, portanto, no espírito, por que, neste caso, o espírito do indivíduo que está em ideação não o ajuda, o orienta a sair desta crise? Muito bom. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando. Mas só para terminar a explicação anterior, né? Então voltemos à hipófise, né? Acionando lá. E aí, para a gente chegar à sua questão do cortisol, que eu quero responder a questão. Aí manda, né, uma mensagem química, né, do cérebro para as nossas suprarrenais, que são glândulas que a gente tem sobre os rins. Né? E as suprarrenais é que vão lançar no sangue, primeiro, adrenalina. Né, que vai te possibilitar o enfrentamento. E tem um subproduto, vamos chamar assim, das glândulas adrenais, que é o cortisol, que é chamado hormônio do estresse. Né? Ele é secretado de uma forma, né, primeiro, a entrar nas células para lidar com a questão do processo da glicose, para dar mais energia para as pessoas enfrentarem. Tá? Mas ou seja, no final é um aditivo que prejudica. Que prejudica, porque a continuidade, né, do estresse, a continuidade do problema, do sentimento de ameaça, faz com que o nosso corpo vá produzindo cortisol continuadamente e trazendo uma série de prejuízos físicos e até emocionais. Porque o que acontece? Nos processos ansiosos, principalmente, a gente não corre, desliga, não pula. Né? Não desliga do problema. Né? O que a gente precisa trabalhar é com o reconhecimento.
que está nos ameaçando? Por que eu tenho essa reação, esse medo? Qual é esse sentido, né, dessa coisa que me ameaça? Né? Eu vou produzir, óbvio que se eu faço isso, eu vou produzir muito menos cortisol. Se eu medito, por exemplo, tem muitas técnicas possíveis, mas se eu medito, uma outra técnica que é recomendada para todo mundo, né? Se eu respiro profundamente, uma outra técnica, se eu faço uma oração. Uma oração é um processo meditativo profundo, né, que não só aquieta a sua mente, mas te coloca em conexão, né, com energias, com vibrações superiores, energias que vão uma vibração que vai efetivamente ajudar você a ficar num estado de equilíbrio. Agora, vamos à pergunta. Vamos lá, quer que eu leia de novo? Por favor. Vamos lá. A ideação suicida, conforme foi explicado, é um pensamento que vai se consolidando no indivíduo. Se o pensamento tem origem na alma, portanto, tem origem no espírito. Porque neste caso, de todo esse processo que você está descrevendo aí da ideação suicida, porque neste caso o espírito do indivíduo não o ajuda, não o orienta a sair da crise? Porque é o próprio espírito, eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Eu sou espírita, tá. Eu também fiquei com essa dúvida. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas eu estou entendendo a pergunta como o seguinte. O próprio espírito da pessoa que está naquele processo. Por que o espírito da pessoa não o ajuda? Não tem essa distinção da pessoa e do espírito. Eu sou espírito, você é espírito. Eu sou o espírito. Quem está aqui, que vocês estão vendo, é um órgão pelo qual o espírito está manifestando. O corpo é apenas a ferramenta do espírito. Não? É apenas, exatamente, apenas a ferramenta do espírito. Então, por que o espírito não faz? Porque ele é que está doente. Não é o corpo que está doente. Ou seja, é o espírito que está dizendo para o corpo: eu estou estressado, Exato. Eu estou em depressão, eu estou desesperado. Nós temos esse pensamento dicotômico, separatista, né, de separar corpo e mente e espírito. Nós somos uma coisa só. Né? O que afeta um, afeta o outro. Né? Se eu afeto o meu corpo físico, né? Se eu de alguma forma maltrato o meu corpo físico, ou se eu trago benefício para o meu corpo físico, eu vou naturalmente afetar o meu perispírito em primeiro lugar e, na consequência, o meu espírito, que sou eu próprio. É interessante essa questão da fisiologia da alma, nessa interação com o corpo, como que é o impulso do espírito que vai comandar a mente para comandar a hipófise para começar esse processo todo. Exatamente. Né? O fato é que o espírito, no atual estágio de evolução, nós espíritos, não são todos, porque nós temos outros mundos, nós temos outras condições planetárias abrigando seres de uma condição evolutiva superior, né? Que não tem essas carências que nós temos por nos manifestarmos através de um corpo físico limitado. O nosso corpo é maravilhoso, mas ele é limitado. O potencial espiritual é muito maior. Os espíritos informam isso. Né? Então, o nosso momento, né, atual de evolução, nós somos todas pessoas adoentadas, adoentadas no sentido de que, né, o nosso espírito que é a gente mesmo, está em processo de reajuste, em processo, né, de crescimento, de aquisição de valores espirituais que sejam adequados para o seu processo evolutivo. Ainda há pouco você abordou uma questão de uma terapêutica espírita. Nós podemos falar que existe realmente uma terapeuta espírita? O que a compõe? E quais são os resultados que, se é que já existe amostra suficiente para a gente poder dizer quais são os resultados que se tem obtido? Eu não tenho a menor dúvida que sim, existe uma terapêutica espírita, e se ela não existisse, nós não estaríamos aqui. Ótimo. Nem os companheiros todos aqui. Ótimo. É porque nós reconhecemos, né, que existe uma terapêutica espírita. Então, o que é uma terapêutica? Na verdade, né, uma terapêutica é um conjunto de condições ou de situações, né, que vão trazer cura, de alguma forma. Nós buscamos cura. É uma palavra difícil, né? Porque cura, no processo evolutivo nosso, ainda é uma palavra difícil se a gente chegar até lá. Então, a terapêutica espírita é aquilo que busca fazer com que a pessoa esteja mais em equilíbrio, né, consigo mesmo,
com o outro, né, com o mundo né, que está ao seu redor. E ela existe. No que ela consiste? O que é a terapêutica espírita? Né? O Evangelho, a primeira terapêutica espírita, né? Os conselhos, né? As lições do Evangelho, né? Constituem as interpretações do Evangelho segundo o Espiritismo, né? É o primeiro ponto da terapêutica espírita. Nós temos, dentro dessa terapêutica, coisas mais pontuais, né? A fluidoterapia, como o passe, né? O uso da água fluidificada, o culto do Evangelho no lar, da forma como previsto por nós, isso faz parte da terapêutica espírita. Né? A fluidoterapia, o passe que você toma na casa espírita, o trabalho desobsessivo, o tratamento espiritual feito da forma adequada, tudo isso é terapia espírita. Mas eu gostaria assim, quase que parafraseando o Chico, né? O melhor remédio, né, que o Espiritismo preconiza é o trabalho. Ah, sim. É o trabalho. Coloca o Evangelho nas mãos e trabalha, e trabalha, e trabalha. Você fala assim, eu fico lembrando daquele velho provérbio, né? Aquele velho adágio. Casa, como diz outro, desocupada, mente desocupada é oficina. Do maligno. Do maligno. Sim. Né? Bom, não existe essa. Mas o provérbio é que fala, existe, né? E aproveitando para a gente corrigir o provérbio, tem uma participação aqui que eu acho que é um momento muito adequado. Nós estamos falando tudo muito científico, muito na psicoterapia, né? Em toda a parte científica. Qual é o papel dos obsessores nesse processo todo? Então, no começo da fala, eu tinha falado dessa situação. Não existe um processo, né, de transtorno mental, de doença mental, que não tenha um reflexo espiritual. Né? Porque toda, né, essa situação de invigilância mental em que às vezes nós nos colocamos e que permite que venham a desesperança, o desamparo, o desespero, depressão, qualquer outra coisa, ideação suicida, né? É uma fragilidade mental que nós temos. É uma porta que nós abrimos, né, para que companheiros, né, menos felizes, não muito bem intencionados, se posicionem, né, junto a nós num processo que nós conhecemos como processo obsessivo. Na verdade, são irmãos nossos, carentes, precisando, né, de um retorno da nossa parte em amorosidade. Né? Toda vez que a gente tem um processo obsessivo, nós temos um processo em que se reclama de amorosidade, se reclama de amor. Então, todas as questões de ideação suicida, de suicídio consumado, né, nós poderíamos afirmar quase com certeza que existe uma situação obsessiva. Uma coisa interessante em suicídio, nós falamos que existe uma ambivalência, né? Que é um desejo de viver e um desejo de morrer. Né? E para a pessoa, quando ela entra, né, no ato final, ela tem uma impulsividade, que é uma outra característica. A pessoa toma um impulso e faz. Né? E o que é essa impulsividade? Ela não é simplesmente algo que vem de dentro da pessoa, sem mais, sem menos. Na maior parte das vezes, essa impulsividade é ação espiritual, é ação obsessiva. E daí a relevância, a importância, né, dessa terapêutica espírita. Né? Dessa terapêutica espírita, porque, né, dentro do centro espírita a gente adquire, primeiro, uma compreensão do processo. Porque no processo obsessivo não se trata simplesmente de você ir para uma sala de desobsessão e o espírito ser doutrinado ou que ficar seja preso ali na sala, encaminhado, ficar preso, como tem algumas expressões nesse sentido e tal. Né? Todo o processo obsessivo ele acontece porque existe um agente, né, e alguém que recebe esse processo. E né? tem uma ligação entre eles. Né? E tem uma ligação, existe uma conexão. Então, os dois lados precisam ser trabalhados. Então, se há um processo obsessivo, a gente precisa de olhar para a gente, né, e ver o que eu preciso trabalhar, o que em mim, né, precisa ser trabalhado. E nesse sentido é que eu estava comentando, né, que o primeiro elemento da terapêutica espírita é o Evangelho. Né? Porque se nós temos o Evangelho como guia, certamente nós vamos desenvolver posturas,
né, pensamentos, comportamentos que vão nos fortalecer energeticamente, fortalecer o nosso espírito e dificultar essa conexão ruim, nessa conexão com os nossos irmãos, né? E se uma entidade como essa vem para o nosso lado, vai receber a nossa vibração de amor, de carinho, de evolução, de compreensão, etc, etc. Né? Então, nós aplicando essa terapêutica, e nós estaremos nos beneficiando e beneficiando aqueles que estejam à nossa volta. Maravilha. É interessante, Alcir, também a gente vê o seguinte, os estudos a respeito de espiritismo começaram algum tempo atrás, alguns anos. 160 e poucos anos. Principalmente na área da sociologia, né? E o primeiro livro assim, mais sério que se escreveu a respeito você está desse falando tema... que existem acadêmicos que estão começando a estudar essa questão espiritual. Isso. Ótimo. Tá. Então, um desses primeiros livros, né, fala da importância da espiritualidade e da religião dentro desse quadro, da importância. Não está dizendo que precisa ser essa ou aquela religião, né? Mas que a religião, né, ela tem a possibilidade de agregar, de receber esse indivíduo, né, que está em ideação suicida, e agregar valores para essa pessoa, indicar para essas pessoas, né, o que elas precisam de verificar, o que elas precisam de notar, né, e tem a possibilidade, principalmente, de acolher, né, e dar informações que se transformam em elementos de esperança, em elementos de fé, né? Então, não importa a denominação religiosa, não? Essa coisa ela é possível. O que me parece de interesse mais interessante é que, no caso do Espiritismo, nós temos instrumental, nós temos formas de trabalho, né, como o processo de atendimento aos irmãos em processo obsessivo, que difere, né, de outras denominações religiosas. Né? Eu queria aproveitar que você falou de acolhimento e falou da nossa casa, e eu queria perguntar de uma maneira mais objetiva sobre esse projeto, né, de que você faz parte, Projeto Viver, Conversando sobre a Vida, é esse o nome? Uhum. Com a vida. Conversando com a vida. E para te perguntar de uma maneira mais objetiva, o que a nossa casa aqui está fazendo nesse projeto e como é que nós estamos acolhendo esses irmãos e irmãs que estão à frente dessa situação? Bom, a comunhão, desde sempre, ela já faz esse acolhimento, né? Desde sempre. E o número de pessoas que buscam a comunhão através do trabalho, né, de acolhimento fraterno, né, assim, com essa sintomatologia da depressão, da ideação suicida, sempre foi um número muito grande. E ainda, então, e hoje e nós temos diretorias da casa, áreas da casa, né, fazendo um trabalho relevante. A ideia desse projeto é constituir na comunhão, primeiro, né, formatar uma capacitação, um curso, na verdade, né, que facilite para o atendente fraterno o atendimento dessa condição. Né? Porque, como nós dissemos no início, né, muitos de nós têm uma postura de preconceito com relação a suicídio, um certo medo de falar a respeito de suicídio. Né? Então, é preciso conhecer. Não é porque as pessoas deixaram de fazer um trabalho de conhecimento, até porque esse conhecimento não estava disponível até muito pouco tempo. Né? O conhecimento da sistemática, né, dessa dinâmica mental da pessoa em processo de suicídio, ele é novo, ele é relativamente novo. Então, a ideia é dar uma capacitação, formatar uma espécie de um curso para informar para as pessoas o que é um suicídio, o que é uma ideação suicida, né, e como ela se manifesta. Então, é capacitar pessoas para esse atendimento. E a ideia também do projeto... Nós já capacitamos quantos? A FEDER, aqui na casa, nós tivemos já uma primeira atividade com 50 atendentes fraternos. O propósito da DAO, né, que é a Diretoria de Atendimento, né, de Orientação, é que todos os atendentes fraternos passem, né,
por esse processo, logo no começo de 2020. A Federação Espírita do DF também teve interesse no processo e já fizemos também uma atividade lá com 100 participantes. Né? É um projeto assim, longo, a capacitação né, de 4 semanas. Longo, é um trabalho de base, né? Um trabalho de 4 semanas, né? Aula uma vez por semana, né? Durante um período todo, uma manhã toda. Graças a Deus. Então, além dessa capacitação, a ideia é formar grupos de acolhimento na casa, tanto para pessoas né, com ideação suicida, quanto em um outro grupo para os chamados sobreviventes, né, que é um nome que se dá às pessoas, familiares, amigos, né, de pessoas que passaram pelo suicídio. Né? Então, é formar grupo para receber essas pessoas né, num trabalho de acolhimento e de esclarecimento, dentro da ótica espírita. Eu vou ter que pedir desculpas, a Fabiana acabou de nos trazer aqui 3 perguntas, o tempo está realmente, estamos no limite, e eu queria aproveitar esses minutos finais para que você, tem muita gente ouvindo aqui no auditório, mas com certeza muito mais pessoas pela TV e Rádio Comunhão, que mensagem você gostaria de deixar para essas pessoas que se percebem dentro desse tipo de problema, se percebem que estão nesse processo de ideação suicida? Bom, primeiro as pessoas que fizeram essas perguntas, eu fico à disposição né, para, no final, se quiserem né, falar a respeito, a gente pode conversar. Uma mensagem para as pessoas que estejam em ideação suicida. Eu acho que talvez isso se resumisse numa frase. Né? Há possibilidades. Há possibilidade de sair desse túnel de confusão. Você não está só. Você não está só. Efetivamente, você não está só. Né? Não só pessoas que estão à sua volta, estão preocupados com você e podem te ajudar. Familiares, amigos. Né? Mas existem milhares de pessoas no mundo todo né, preocupadas com essa questão, com o entendimento dessa questão e com o desenvolvimento de formas de ajudar as pessoas que estejam assim. Então, nós temos instituições no mundo todo fazendo trabalhos nesse sentido. Pessoas nas mais diversas condições já vieram até essa casa, por exemplo, com ideação suicida, pessoas que saíram praticamente do ato suicida e foram trazidas para casa e se recuperaram nesse processo. Então, há possibilidade. Você não está só. Você não está só, não só física como espiritualmente. Agora, nós temos que reconhecer que os nossos amigos espirituais respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles vão fazer o possível e fazem sempre o possível para nos ajudar a sair dessas condições de sofrimento realmente muito grande. Mas precisam que haja da nossa parte uma disposição para a melhora, uma disposição, uma abertura para que o trabalho deles possa ser efetivo, possa ser realmente efetivo. Então, se você tem uma questão dessa natureza, fale. Procure alguém, um familiar, procure um amigo, procure um profissional, venha à casa espírita, vá a uma outra casa, uma casa religiosa qualquer da sua confiança, mas não fique só, saia desse processo. É possível fazer isso. Lembre-se que um ato dessa natureza vai afetar o espírito de uma forma danosa e quase irremediável por muito tempo. O suicídio não é uma solução, é uma tentativa de abreviar o sofrimento e, na verdade, ele vai tender a ter um agravamento. E é possível, ao invés de agravar, de você recuperar a capacidade de se equilibrar. Existem formas, técnicas, existe disposição de pessoas para ajudar você que está com essa ideação. Eu quero agradecer a cada um de vocês que abrilhantaram com a sua presença, com a sua atenção, com o seu carinho, com as suas perguntas.
este Comunhão Inspira. Quero agradecer também a vocês que estão nos acompanhando pela TV e Rádio Comunhão. Em especial, Zé Carlos, muito obrigado. Muito obrigado por você compartilhar parte do seu conhecimento, parte da sua experiência aqui conosco. Tá? Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu sou Alcir Almeida, agradeço mais uma vez e vamos orar então profundamente agora em favor de cada um dos nossos irmãos, de cada um de nossas irmãs que estão enfrentando esse problema. Lembrem-se, vocês não estão sós. Jaque, você poderia fazer a nossa prece final? Nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos aqui em uma de tuas casas, nos esclarecendo, nos consolando, nos fortalecendo para a caminhada que nos cabe. Auxilia-nos, Senhor, para sairmos daqui com mais esperança no dia de amanhã, com mais confiança em Deus, nosso Pai, e em Ti, nosso Mestre. Auxilia-nos, Senhor, para que possamos vencer a nós mesmos as nossas imensas fragilidades. Auxilia-nos a estarmos mais vigilantes com o que pensamos, com o que falamos, com o que fazemos. Auxilia-nos, por fim, Senhor, para que possamos estar mais contigo e assim verdadeiramente a Tua paz se fazer presente em nossas vidas. E em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Mestre Jesus, em nome da equipe espiritual aqui presente, nós damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor. Que assim seja.